Santista, daqui é Walter Parente, aqui é o seu canal Santos Eterno. Passa lá, passa aqui, passa colar, passa aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. Tudo que rola a respeito do nosso querido Peixão, vocês vão ver aqui. E como rola a ladeira abaixo, avacaiado indo pro brejo. De uma vez já cansei de falar. Eu vou começar o vídeo aqui hoje, não falando do jogo por enquanto, falando do Rueda, porque faz tempo que eu não dou um cacete bem dado no Rueda. Não é de hoje que o Rueda é o maior, o principal responsável por tudo isso que está acontecendo com o Santos. Não é de hoje, faz tempo, desde lá, 1º de fevereiro de 2021, quando ele desmontou aquele time vice-campeão da Libertadores e o Cuca avisou, o Santista vai sofrer um pouco, esse ano 2021 vai ser um ano de sofrimento, mas a partir de 2022 a casa vai ficar em ordem. O próprio Rueda disse, né, metade de 2022 que ia contratar um time de maior categoria, só contratou jogador perna de pau, grosso, pereba até hoje, e agora com a água batendo ali no casco do barco, para não falar outra coisa, ele inventou de contratar 6, 7, 8, 10 bons jogadores. O Furque não me convenceu ainda, o João Basso estou de olho nele também, mas enfim, ele contratou bons jogadores, diferente daquele nível de jogador que ele vinha contratando. Mas por quê? Porque chegou no meio do ano e ele sabia, então já se sabia que o Santos venderia 2 ou 3 jogadores. Isso é barbada, isso é mais fácil que apostar em cavalo do Jockey Club. Era barbada, era fácil. Então ele sabia que vinha vender o Ângelo e mais um. Era Ângelo e Márcio Leonardo. Acabou sendo o Ângelo e David Washington. Portanto, o time teria ali 120, 130, 140 milhões em caixa. Isso era óbvio, todo mundo sabe. Claro que não é para torrar os 140 numa contratação. Claro que não. Vai usar ali metade para amortizar, diminuir a dívida, e usou aí 50, 60, está usando até para pagar o salário, cumprir o contrato de 1, 2 anos. É dinheiro em caixa que você tem que ter. Ora, custava ter feito isso? Custa, para ele custa. Custava ter montado mais ou menos essa equipe que ele montou agora, no fim do Campeonato Paulista? Custava fazer uma tentativa de trazer um jogador ou outro que ainda tivesse sob contrato, tentar alguma coisa um pouco mais ousadia com alegria, como diria o menino Ney, porque se você pega os caras no final do Campeonato Paulista, antes de começar o Brasileiro, você entrosa o time. Então é como disse o Aguirre, o Santos tem bons jogadores, mas não tem uma equipe. O Santos tem um time, tem vários jogadores ali e tal, mas time não tem. Aliás, o time hoje, voltando agora a falar de fora, bom, Rueda, eu espero que você desapareça da vida do Santos, que você nunca mais põe os pés na Vila Belmiro. Você é pior que os outros, não, você é igual aos outros. É tudo a mesma droga. Um pior que o outro, não tem um que se salve aí na direção do Santos Futebol Clube. É uma coisa medíocre, tosca, ridícula. Primeiro tempo do jogo, falar o quê? Isso foi ridículo. O gol dos caras ali, o Felipe Azevedo, eu até pensei, será que é o filho do Felipe Azevedo? É aquele que um dia o Wagner Mancini trouxe lá do Paulista de Jundiaí, trouxe pro Santos. Eu falei, não, é aquele, não é o filho, não, é o mesmo. O cara deve ter uns 52 anos, do Felipe Azevedo. Poxa vida, o tal do Varanda, que já tinha feito um golaço contra o Flamengo no Maracanã, um jogador perigoso de contra-ataque, ganhou 2 vezes. 2 vezes o cara ganhou do Alex, por cima e por baixo. Tocou pro Felipe Azevedo, que foi no fundo e devolveu pro Varanda tocar. Um absurdo no meio de 5. Na hora quando reprisou o gol, eu tive a capacidade de contar 5 jogadores do Santos contra 2 jogadores do América. Portanto, eu tinha jogador de sobra para fazer a cobertura. O Alex errou feio, o Basso errou feio, Joaquim chegou 1h30 depois, o João Basso não sabia nem onde estava, perdidaço esse tal de João Basso. Sei não, hein? Não sei não se é tudo isso, hein? Quando eu fui contratado, eu falei, quem? Famoso quem? Bom, nos últimos 5 minutos o Santos ainda deu um calor, meteu a bola na trave, o Mendonça teve chance de fazer o gol, deu uma chapada, o Marcos Leonardo deu outro chute perigoso ali, o Mendonça meteu uma na trave. O Santos quase foi pro vestiário empatando o jogo. Nos últimos 5 minutos deu um calor ali, né? Mas segundo tempo eu não vou falar nada. Virou um 4-2-4 no fim aqui. O Julian Furque por dentro com o Marcos Leonardo. Aquilo foi ridículo. O que eu vou falar, eu anotei aqui o que eu falei do segundo tempo do jogo do Santos. Medíocre, grotesco, ridículo, abominável, desprezível, revoltante, tosco. Acho que isso aí resume taticamente o que foi o jogo que ele tentou sair do... Ele veio com 4-2-2-2, depois ele ficou num 4-3-3, depois ele meteu um 3-5-2, ele não sabia mais o que fazer, no fim acabou com 4-2-4, aí louco, com Julian Furque e Márcio Leonardo fazendo dupla. Só que não dá, né? O Furque é pivôzão, não sabe fazer não sabe completar uma jogada. E aí ele abriu o Soteudinho na esquerda, o Soteudinho tem que
feito o que ele fez no jogo contra o Grêmio. Soteldo por dentro, armando o time no lugar do Lucas Lima, faltando meia hora. E aí, Furque de um lado, Mendonça do outro, Marcos Leonardo centralizado e o Soteudinho por dentro, armando e se aproximando do Marcos Leonardo, e também com uma chegada forte do Jean Lucas. Era isso que ele deveria fazer. Não, fez um 4-2-4 doidão, não aconteceu absolutamente nada. O estagiário lá, o Fábio Bustos, meteu uma linha de 5, o Santos atacava com 4, ele protegeu com 5, prendeu os dois laterais, meteu o volante no meio de dois zagueiros, ficou 5 contra 4. O América sempre tinha a sobra, sempre conseguia fazer a sobra, e o Santos não teve capacidade, criatividade, inteligência, nada. E por fim o Soteldo conseguiu, é aquela coisa, né? Você tira 50 litros de leite da vaca, quando você vai levantar, você chuta o banquinho derruba o balde. Foi o que o Soteldo fez. Entrou aí, no segundo tempo, fez uma fumaça, não fez uma jogada que prestasse. O Soteldo não fez uma jogada completa que prestasse, vamos falar a verdade. Não fez uma que prestasse. E no fim, faltando 3, 4 minutos para o jogo acabar, um jogo perdido, liquidado, vai fazer falta contra o Cruzeiro na Vila Belmiro, ele consegue xingar o Voaden 2 vezes, xinga na primeira, reclama, sei lá, o xinga, toma um amarelo, continua xingando, desbravejando, toma o segundo amarelo e é expulso. Como é que pode? Como é que pode um cara da categoria técnica do Soteldo, vendo o Santos nessa desgraça, nesse miserê, nessa pindaíba que o time tá? O Santos precisa dele, desde que ele tenha a cabeça em ordem, que não me parece que ele esteja com a cabeça em ordem. Então, e consegue ser expulso no momento desse. Eu tinha vontade de mandar o Soteldo para aquele lugar, para um outro lugar mais longe ainda, mas se eu fizer isso, como a gente brinca lá na rádio, se fala isso, a rádio sai do ar, meu amigo. A rádio é caçada. Você tá me entendendo? Fala o quê? É uma vergonha atrás da outra. O Santos se supera na vergonha. Agora, eu já cansei de pedir para contratar zagueiro. O Galo viajando lá pela Itália, tentando contratar aquele palhaço do Roberto Pereira, que fez o Santos de palhaço. É o que eu disse aí na minha última capa, com mais de 1000 views aí. Todo mundo gostou do que eu falei. Né? Uma palhaçada. Foi uma palhaçada a viagem do Galo até agora. E o zagueiro? Eu estou pedindo para contratar um zagueiro bom para ajudar o João Basso, o Joaquim e o Alex Nascimento, que foi ridículo, foi patético hoje no primeiro gol. Perdeu, o cara conseguiu perder o lance 2 vezes. Isso é ridículo. E te falei, quer dizer, e o lance acabou assim: 5 caras do América contra 2 do Santos. 5 contra 2. Não teve um cara para fazer a cobertura, para matar a bola ali quando a bola chegasse no Felipe Azevedo, ou acompanhar corretamente o Varanda para evitar que a bola chegasse nele. Um negócio ridículo. E se não fosse o João Paulo por 2 ou 3 vezes, o Santos tinha tomado uns 3 ou 4. O Felipe Azevedo perdeu 2 gols feitos. Felipe Azevedo. Aquele que um dia o Mancini trouxe para o Santos lá do Paulista de Jundiaí. Eu estou pedindo faz, sei lá, já não sei, mas perdi a conta. Cadê o zagueiro? Cadê o outro zagueiro? Cadê o outro zagueiro? Fica viajando pela Itália tentando contratar um cara que nunca quis jogar no Santos. Desde abril, maio, tempo. Estava claro que ele ia jogar no Santos. Cadê o zagueiro? Aí contratou mais agora o cara da Colômbia, mais o atacante. Contratou o Maxi Silveira. Nós vamos jogar o quê? Com 82 atacantes e essa defesa ridícula. A defesa do Santos se postou hoje de forma ridícula, mesmo jogando protegida, entre aspas, com 2 volantes. 2 volantes protegendo uma defesa dessa, e os caras, os 4 da defesa, os 2 volantes foram medíocres. Caissara estreou ali no fim, mas não teve tempo para mostrar o seu futebol. A classificação é essa daí, o Santos ficou onde está, 17º, 21 pontos, o Vasco empatou com o Bahia, subiu, foi para 17, o Vasco tem um jogo a menos, se o Vasco vencer este jogo, o Vasco vai para 20 e o Santos morre ali nos 21, o Bahia tem 22, um empatezinho em casa contra o Vasco, péssimo resultado para o Bahia, ótimo resultado para o Vasco, o Goiás está lá um pouquinho lá para cima, respirando um pouco em 15º com 25, né? Goiás e Bahia fora do rebaixamento por enquanto, Goiás 25, Bahia 22, primeiro no rebaixamento, primeiro colocado é o Santos, primeiro colocado, vamos aplaudir. Rueda, você merece, você ainda vai conseguir realizar o seu sonho mirabolante de levar o Santos para a Série B. Santos é o 17º com 21, Vasco tem 17, como eu já falei, com o jogo a menos, América 16, hoje perdemos do time do estagiário, do Fábio Bustos, e o Curitiba 14, que tem o jogo adiado contra o São Paulo, quinta-feira contra o Cruzeiro, é vida ou morte, ou ganha do Cruzeiro, vai para 24 e seca todo mundo, América, Curitiba, Vasco, Goiás, Bahia, tem que secar todo mundo, o Santos não depende mais de si agora, tem que começar a ganhar, mas o Santos não ganha de ninguém. Então tem que torcer para os outros não ganharem os seus jogos, né? Porque é uma calamidade, né? Uma catástrofe desenhada desde fevereiro de 2021. A gente ficou olhando, bom, 22 vai ser diferente. Não, foi até o meio do ano. Não, agora no meio do ano vai ser diferente.
O Rueda não podia ter colocado dinheiro no meio do ano, em abril, adiantado uma grana que depois ia vender os jogadores e pegava de volta. Não tem espírito de Paulo Nobre. Quem não nasce para Paulo Nobre, nasce para Paulo Pobre. Essa é a cara do Rueda. Pobreza de espírito do Rueda. Pobreza de espírito. Sem mais, não tem mais nada para falar. Chega, tô muito triste, tô arrasado com esse time. Abalado, como diria Ricardo Melo. Abalado com essa porcaria de time do Santos. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos. Aqui é Walter Parente, Santos Eterno. Passa aqui, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos. Fui.